Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Agora 1h16 da tarde aqui em Israel, no Brasil 7h16. Sei que não é um horário tradicional de eu trazer informações para você do Jornal da Joyce, mas o fuso tá aí, né? Então eu tô a 6 horas de diferença de vocês. Vou pedindo para que você vá curtindo, vá compartilhando. Eu vou trazer notícias tanto do Brasil quanto aqui da Terrinha Santa. Tô em Jerusalém hoje. Cheguei em Tel Aviv aqui, uma missão, né, diplomática internacional aqui em Israel, e eu fui convidada com muita honra pela reverenda Jane, que é a presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel, e também pela Embaixada de Israel. Foi um convite mútuo para estar aqui, então agradeço demais a todos, tá muito bacana, né? Eu vou contar para você alguns detalhes aqui, inclusive a dor de cotovelo, né, de alguma parte aí da deputada Ayada. É duro, né, gente? Porque, assim, quando a gente fala do Brasil, né, a gente fica pensando, por que o nosso Brasil, que é um país tão maravilhoso, com tantas riquezas, né, com um povo que é espetacular, por que o nosso Brasil, né, patina tanto, às vezes não dá certo, por que tem as coisas muitas vezes travam, né? Quer dizer, porque no Brasil, gente, muitos em geral, tanto da classe política quanto da sociedade, cada um pensa no seu umbigo, ninguém tá nem aí pro projeto de país, ninguém tá nem aí com o projeto de nação, né? A maioria das pessoas quer mesmo, né, os seus minutinhos de fama e aparecer, né, e dizer, olha, né, sou eu que estou fazendo, e não pensa necessariamente num projeto de nação, né, num projeto que seja pelo bem comum, né, e é dureza isso, né, mas o ser humano, né, minha gente, o ser humano. A Marilene tá perguntando, você não dorme? Não tô dormindo, Marilene, não tô dormindo, eu tô num jet lag ainda danado, gente, porque são 24 horas de voo, entre voo e aeroporto, né? O tempo de você sair do Brasil, no meu caso foram 26 horas, porque o voo atrasou para sair de Istambul. Então eu saí do Brasil, de Brasil eu fui para Istambul, o voo atrasou para sair do Brasil em 1 hora mais ou menos, e chegou em Istambul, atrasou mais 1 hora. Então, você vê que meus olhos estão meio vermelhos, né, lacrimejando, eu tô com essa cara aqui toda inchada, porque eu tô dormindo muito pouco. No voo eu dormi pouco, cheguei aqui, já tinha evento, então no dia que eu cheguei eu dormi 2 horas, apenas 2 horas. Eu inclusive tive que optar entre tomar café da manhã e dormir, porque eu cheguei pela manhã, eu cheguei 6 da manhã em Israel, demorou um pouquinho para sair do aeroporto, ainda que tivesse toda uma recepção, né, lá do pessoal da embaixada, aquela coisa toda, mas demorei um pouquinho para sair do aeroporto e cheguei aqui, já tinha evento, né, já tinha seminário, todo um estudo sobre o que está acontecendo aqui em Israel, na Palestina, como é que os países árabes estão articulando um grande cinturão em torno de Israel, né, para tentar asfixiar Israel, a questão da divisão, né, da criação de 2 estados, que é um absurdo. Israel não sobreviveria à criação de 2 estados, como alguns defendem. Acho que o próprio Obama defendia essa besteira, né? Na verdade, isso seria um tiro, né, fatal em Israel. Então, a gente já tinha esse seminário, né, esses estudos todos, e isso faz parte para mim da importância de estar aqui, além de representar o Brasil, né? Eu fui convidada para representar o Brasil, representar o povo de bem, representar aquele que não é político, aquele que não tem mandato, aquele que luta pelo Brasil, que é a grande maioria do povo brasileiro, né? Então, eu não tenho partido político, eu não preciso bater continência para partido nenhum. O meu partido chama-se Brasil. Brasil. Ponto. Quem é o seu patrão, Joyce? Eu mesma e quem me ouve, me acompanha. Ninguém me manda. Eu me mando e ninguém me manda e acabou, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e pronto, acabou, né? Então, isso é muito difícil pra muita gente, né, gente? Porque você sabe que esse negócio de ser independente, ai, meu Deus do céu. Até eu ganhei esse aqui, ó, pra espantar mal olhado. Eu não acredito muito em amuleto, nessas coisas todas, né? Não acredito, não é nem um pouco, não acredito nada. Mas como eu tô na Terra Santa e ganhei de um rabino que é meu fã, ele veio aqui ontem no hotel onde eu tô, e aí ele me trouxe 2 livros, olha só. Me trouxe aqui 2 livros sobre Israel, né? Que tratam da questão política e tal, não sei o quê. E aproveitou e me deu esse amuleto que ele disse que espanta mal olhado. Então, como tem muito mal olhado, eu vou levar esse amuleto. Ó, tchan, 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 tchan.
Pra quem tá de mal olhado, né? Tchan, 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 tchan. Então, é da Terra Santa, né? Vamos espantar aí o mal olhado dessa gente invejosa, né? Aí tem gente me falando aqui da questão da Unesco, né? É Unesco, tá, gente? Não é a ONU, não. Uma das coisas que eu falei ontem eu fiz um discurso, né, representando o Brasil. Eu fui convidada para isso. Então, tinha aqui um grupinho de parlamentares muito, muito pequeno. Cada um falou 2 minutos, foi o tempo que foi dado para que eles pudessem falar e me deram, na solenidade, um tempo maior, né, para que eu falasse em nome do Brasil. Eu fechei essa solenidade falando com as autoridades aqui de Israel, né, tanto do governo quanto do Congresso, né, nos receberam muito bem, né, e o assunto que foi tratado principalmente pelas autoridades aqui de Israel foi o fiasco que o Brasil fez, né, na Unesco, ao votar contra o Estado de Israel, né? O voto do Brasil foi tão esquizofrênico que o Brasil votou com países terroristas. O Brasil votou com a turma do Hamas. O Brasil votou com a autoridade palestina, né? O Brasil votou com isso, gente, com quem quer acabar com Israel. É isso, né? Aloysio Nunes comunista. A esquerda tá atacando Israel, gente. Tá atacando Israel como ataca no Brasil. A esquerda tá querendo asfixiar Israel. Aí o Brasil, né? Nós temos voto na Unesco, né? E isso tá submetido ao Ministério das Relações Internacionais, nosso Aloysio Nunes, comunista. Aí o Brasil chega na Unesco e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou votar aqui, né, com os Estados Árabes aqui, e Israel não tem domínio nenhum, soberania nenhuma em cima de Jerusalém. Nós renegamos a história, né? Nós renegamos a história. Isso aqui tem que ser uma coisa assim que não pertence, né? Então, assim, isso aqui é importante para as 3 religiões monoteístas. É claro que é importante para as 3 religiões monoteístas. É óbvio, né? Cristãos e judeus e o povo, né, que segue Alá, mas não esses malucos que se explodem, tá, gente? Explodem os outros. Estou falando, né, das pessoas mais moderadas, né? E aqui tem muitos muçulmanos moderados que convivem em perfeita harmonia com os judeus e que não querem nem saber. Eles não querem que o Hamas domine isso aqui, eles não querem que a autoridade palestina domine isso aqui, eles não querem que os árabes dominem isso aqui. Por quê? Porque eles têm chance ao bom emprego, ao bom salário, eles têm as melhores escolas aqui, tudo sustentado pelo povo judeu, pelo povo de Israel, pelos impostos do povo de Israel, as melhores escolas, empregos, bons salários. Então tem gente que pede pelo amor de Deus, a gente quer ficar nas regiões onde tem o comando dos judeus, porque nas regiões onde tem o comando da Palestina, dos árabes, você vê mais pobreza, você vê um subdesenvolvimento. Inclusive uma estratégia que o governo de Israel tem usado, só abrir um parênteses aqui, é levar estradas melhores, levar mais infraestrutura para os bairros que há o domínio, né, dos árabes, mas que estão aqui dentro de Israel, justamente para mostrar para eles: olha, a gente está preocupado com a infraestrutura de vocês, né? Eu vi, gente, um assentamento de refugiados aqui. A imprensa, meu Deus, a imprensa mente no Brasil, mas a imprensa mente no mundo todo. Eu vi o assentado de refugiados aqui, que a imprensa desceu a lenha. É um condomínio que tem até piscina. É um condomínio que aí no Brasil seria considerado um condomínio de classe média, tá? Classe média, a média alta, que tem piscina, playground, tem tudo, tem uma infraestrutura completa. O hospital que tem aqui em Israel para atender, né, o pessoal da Síria, o pessoal que é ferido, os doentes, é um hospital de grande excelência, tudo com dinheiro de Israel, de graça, né? E o que chega lá fora é tudo, que chega lá fora, não, que chega aí dentro do Brasil, né, e também em outros países ocidentais, opa, é tudo uma mentiraiada só. Mas voltemos aqui ao Brasil. Então, o nosso representante na Unesco foi lá e disse assim: eu voto com os países árabes. Israel não tem, de jeito nenhum, autoridade sobre Jerusalém. Então, eles pegaram uma coisa chamada Bíblia e rasgaram. Plá, 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 plá. Porque se o povo de Israel, o povo judeu, não tem nada a ver com Jerusalém, como é que vocês vão explicar que Jesus passou por Jerusalém? Como é que vocês vão explicar que Jesus, né, teve uma das passagens mais importantes no Monte do Templo? Está na Bíblia. Vão rasgar a Bíblia? Então o Brasil, preste atenção, ao votar contra os judeus, votou contra o povo brasileiro, que
sua grande maioria é cristão, acredita e segue a Bíblia. E aqui eu tô falando cristão como um todo, crente, católico, evangélico, protestante, o nome que você der, né? Ou gente que também não gosta de ter esse rótulo, né? De evangélico, católico, eu não gosto de rótulo, né? Mas sou cristã, acredito no que tá ali, sigo o que tá ali, né? O texto bíblico, né? Acredito que Jerusalém é a cidade santa, e há um laço histórico e espiritual inquestionável de Israel com Jerusalém. Como é que vem a Unesco, né? Esse órgãozinho de esquerda, porque acaba que os países de esquerda acabam dominando. E como é que o Brasil vota com o terror? Como é que o Brasil vota com aqueles que defendem, pregam e colocam na prática o terror? Gente, aqui eu vi, ninguém me contou, ontem eu comentei nos Pingos nos Is, eu vi como a mídia palestina, eu fiz uma entrevista sobre isso, inclusive, que eu vou colocar no meu canal, não deu tempo de subir, tá? Mas como a mídia palestina faz lavagem cerebral na cabeça das crianças, né? Criancinhas de 3, 4 anos vendo desenhos em que os judeus são representados como demônios, o próprio diabinho, sabe os desenhos de diabinho? Um desenho de diabinho com chifrinho e tudo, né? E aí os bonzinhos são representados pelos seguidores de Alá. Então seria Deus contra o diabo? Qual é o papel de Deus? É acabar com o diabo? Para que a maldade seja exterminada da face da terra, eles teriam que exterminar os judeus. Eles ensinam isso para as crianças, os desenhinhos, né? E aí eu vi crianças ali de 8, 9 anos, né? Até uma menorzinha que devia ter uns 6 anos, uma menina, né? Dizendo assim, nós temos que matar os judeus, eles são porcos, eles são descendentes de porcos e macacos. Os judeus não são pessoas, são descendentes de porcos e macacos, eles têm que ser mortos. Estamos dizendo isso. E o sangue dos judeus vai fazer a terra florescer, tem que jogar o sangue do judeu na terra. E o nosso sangue tem que ser dado, né, por Alá. O nosso sangue tem que ser dado, né, por Alá. Nós estamos aqui para isso. Nas escolas, o teatrinho, os teatros das crianças são todos baseados em execuções de judeus. Então as crianças têm lá suas armas de brinquedo, metralhadoras e tal, aquelas armas grandes. Aparece alguém vestido com o uniforme, um soldado judeu, né, alguém do exército de Israel, e essa pessoa é executada pelas crianças. Eu vi isso, né? As cartilhas escolares, conta de matemática. Se eu matar 2 judeus hoje e 2 judeus amanhã, quantos judeus eu matei? Então, gente, o que a gente está vendo aqui é uma coisa que não chega no Brasil. E eu vou levar para você esses vídeos. Né? Você está achando que é brincadeira? A nossa imprensa não mostra. A nossa imprensa não mostra isso. E não mostra no mundo todo. Né? O que nós estamos vendo é uma conivência, né, dos europeus que estão sofrendo com isso, né? Por quê? Porque os malucos, né, que matam em nome de Alá, os malucos do Islã, estão matando todo mundo na Europa, né? Eles não lutam por território. É mentira. É mentira. Tudo que se vende na imprensa, inclusive no Brasil, que há uma guerra por Israel, pela Cidade Santa, entre palestinos e entre judeus, é mentira. Toda a propaganda interna do Estado palestino, toda a propaganda interna da Palestina, oficial, não tem nada a ver com terra. Isso é só o que eles vendem para o Ocidente. Aqui dentro, eles deixam claro, a luta é religiosa. Religiosa. Tá? Então, nós somos os bonzinhos, seguidores de Alá. Os judeus são os malvados, né, descendentes de macacos e porcos, são seguidores do demônio. Então, nós temos que matar os seguidores do demônio. É isso. Isso é ensinado nas escolas. E aí vai essa vergonha desse Aloysio Nunes aí e orienta um voto contra Israel e a favor do terror. Porque na prática é isso. Aí você vai dizer, não, mas espera aí, não tem só terrorista. É verdade, não tem só terrorista. 10% é terrorista radical. Só que são esses 10% que fazem a coisa acontecer. O restante do povo árabe, muçulmano, do povo do Islã, eles querem que Israel continue dominando tudo por aqui, porque para eles tá bom, tá muito melhor, eles têm vida, tem escolas, tem hospitais, eles têm aqui dignidade, né? São pessoas que querem viver em paz, mas são absolutamente submissas a tudo que está acontecendo, eles não podem se insurgir, né? Não tem como. Então, eu vou levar para você esses vídeos, isso tá tudo no meu e-mail já. É um negócio, assim, absurdo. E ontem, né,
voltando aqui, eu tive, né, nessa solenidade com o governo de Israel, falei sobre a questão do nosso Brasil, falei que Israel poderia dar exemplo para o nosso Brasil no combate à corrupção, falei que Israel pode dar exemplo para o nosso Brasil no combate ao nosso terrorismo. Teve um deputado que falou, não, no Brasil não tem terrorismo. Ah, não, 100 policiais executados só esse ano, 30 mil brasileiros assassinados. Não tem terror? Tem terror. Tem terror em nome de R$5, R$10, de um celular, de um relógio, de qualquer coisa. Eles matam por nada, né? Então tem os doidos que matam em nome de Alá e tem os outros malucos lá que matam em nome de qualquer coisa ou em nome de nada, simplesmente matam. Então tem terror sim, né? Tem terror sim. E aí eu falei da nossa corrupção, né? Por quê? Porque o Brasil tá atolado em corrupção. Sabe como é que funciona aqui em Israel, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sabe como é que funciona aqui em Israel? Malandro, se é corrupto, pode ser por 5 shekels a moeda aqui. Você vai pra cadeia. Teve aqui, gente, um presidente que foi preso porque aceitou um presente que eles consideraram propina de 7 mil shekels. 7 mil shekels dá menos que 7 mil reais. Dá 6 mil reais, mais ou menos, um pouquinho, 6.500 reais, tá? No Brasil, vai oferecer 7 mil de propina para um político. É ofensa pessoal. É só de milhão pra cima. E eu falei isso ontem. Eu falei, aqui vocês prenderam, né, um primeiro-ministro porque ele não teve um comportamento moral e ilibado, deu uma bitoca lá numa menina, né, e ele foi preso. Porque o comportamento dele foi considerado um assédio. Pra cadeia, tá? Pra cadeia. O cara casado lá deu uma bitoca numa menina que foi tirar uma foto com ele, cana. O outro aceitou 7 mil, cana. E no Brasil, quem é preso? Só o ladrão de galinha que é preso porque roubou, né, R$200, R$300, a galinha do vizinho, né? Porque político não é. E aí teve deputado que não gostou. Ai, a Joyce não devia ter falado de corrupção. Não devia ter falado de corrupção. Porque falar de corrupção, como é que expõe o Brasil aqui pra Israel? Ah, eu devia ter vindo aqui mentir. Olhar pro governo de Israel e falar assim, olha, tá tudo bem lá no Brasil, não tem corrupto, né? Ó, o Congresso é uma beleza, o Congresso Nacional só tem santo, entendeu? Ninguém tá no Lava Jato, ninguém carregou caixa de dinheiro, ninguém foi pego com caixa de dinheiro por aí, né? Ninguém, tá tudo bonitinho. Ah, pelo amor de Deus, me respeitem, deem seu respeito, né? Eu não minto no meu país e não vou mentir aqui em Israel, né? Então, falei da corrupção, sim, né? E falei que Israel tem muito a nos ensinar. A Lava Jato é um ponto fora da curva, agora aqui a lei é para todos. Primeiro-ministro, presidente, pouco importa, né? É denunciado, tem prova, preso, cadeia. Vai matar policial aqui. Primeiro que aqui não tem firula com bandido, entendeu? Bandido foi lá, ameaçou, tal, tá numa praça, a polícia vem e mata, executa, acabou. Aqui o cidadão pode andar armado, todo mundo passa pelo exército. 2 anos mulher e 3 homens, se não me engano, tá? Por aí. As pessoas podem e devem andar armadas. Aqui é um grupo de cidadãos que está à disposição do exército. Se o exército precisa, chama, tá? Eu andei por aqui, gente, com um relógio de grife no braço, que só dá pra usar fora do Brasil. Ai, Joyce, você é coxinha, usa relógio de grife. Sou coxinha, uso relógio de grife. Sou, exatamente isso, né? Andei com relógio de grife, andei com minha bolsa, com cartão de crédito, dinheiro, né? Colar, não sei o que. Na rua, 10h30 da noite, aqui em Jerusalém. Passei por um beco escuro, todo mundo absolutamente tranquilo. Acabou. Porque a lei é pra todos. A lei é pra todos. Né? Eu perguntei aqui para um judeu muito importante, por conta do massacre aí no Brasil dos policiais, né? Quando morreu, foi assassinado, morreu não, né? Foi assassinado por bandidos, o 100º policial. Eu perguntei, o que acontece se um policial é morto aqui? Ele falou, olha, se qualquer pessoa é assassinada por outra aqui, não tem conversa, é cadeia. E é solitária, vai ficar na solitária, trancado num cubículo. Como é que ele sai da solitária? Tem que estudar e trabalhar. Então, se ele resolver trabalhar, dentro do presídio, ele sai da solitária. Mas estudar e trabalhar não é passaporte para bandido voltar para casa, não, como é aí no Brasil. Né? Bolsa presidiário, que o nosso PT, o nosso não, essa porcaria desse PT, né, esse lixo aí, criou no Brasil. Bolsa presidiário. Sabe de quem é a ideia, minha gente? Eu descobri aqui.
é da Palestina, da autoridade palestina, porque aqui, assim, terrorista que matou em nome de Alá, o povo lá da autoridade palestina paga bolsa pro resto da vida, paga salário pra ele, pro resto da vida, se não me engano, 1.400 shekels, e dependendo, quanto mais tempo ele ficar preso, mais dinheiro ele ganha. Então, se ele ficar preso porque explodiu, porque matou um monte de gente, quanto maior for o crime dele, mais dinheiro ele ganha. Se ele ficar o resto da vida na cadeia, a família vai levar. Se ele sai milionário, sai rico, pros padrões daqui. Porque ele ganha pra matar judeu. Quanto maior o crime, maior o bolsa presidiário. Olha só, né? Qualquer semelhança com o bolsa presidiário do Brasil não é coincidência, né? Então, esse é o trabalho da esquerda. É assim que a esquerda age em todo lugar. É assim que a esquerda age em todo lugar. E foi isso que nós vimos, né? Por que eu tô contando tudo isso pra você? Porque aumenta a nossa vergonha com o voto que o governo do Brasil deu contra Israel. Será que o ministro das Relações Exteriores sabe disso? Será que o Aloysio Nunes tem ideia do que acontece fora do seu gabinete? Fora, né, do seu ambiente com ar-condicionado, fora do seu carro oficial com motorista, seu carro de luxo, fora de suas viagens com o jatinho da FAB, né, fora de suas solenidades oficiais, né, com regabofes aí pagos com dinheiro público. Será que ele tem ideia? Será que ele tem ideia do que está acontecendo? Será que ele tem ideia que aqui, né, há grupos, né, sendo treinados para exterminar judeus? Será que é isso? Será que ele tem ideia disso? Será que ele tem ideia que ele votou a favor dessa cultura e contra Israel e contra o povo brasileiro? Né? O Aloysio Nunes perguntou pra você, o povo brasileiro, é o seguinte: eu vou lá votar pra rasgar a Bíblia, acabar com toda a história e dizer que Jerusalém não tem nada a ver com Israel. Então, acabou. Acabou Jesus, acabou tudo. Vamos reescrever a Bíblia, né? Vamos reescrever a Bíblia. Ele perguntou pra você? Não, né? Não perguntou. A gente nem sabia. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos disso. Por que nós não sabíamos? Né? Primeiro que as informações são escondidas. Ninguém divulgou absolutamente nada. Ficamos sabendo quando o Brasil votou contra. Aliás, um dia antes já tinha rumores. Eu também fiz vídeo, mas já era tarde, já estava decidido, né? Então é isso que nós temos. Que grandíssima vergonha. Então falei de corrupção, sim. O Brasil tem muito que aprender, sim, né? Não tô nem aí com um beicinho, não, né? Não levo dinheiro na cueca, não apoio o projeto criminoso de poder, não apoio Dilma, nunca trabalhei pra essa gente, nunca trabalhei pra PT, PSDB, dei pra nada, nunca foi pega com caixa de dinheiro em lugar nenhum, né? Então, não defendo o político corrupto, não defendo o prefeito corrupto, não defendo o governador corrupto, né? Defendo meu Brasil. Não tenho partido, não preciso ficar fazendo oba-oba, né? Não preciso ficar mentindo para arrumar voto aqui e acolá, nem fazendo conchavo, né? Então eu trouxe aqui o discurso que representa o povo de bem do Brasil, né? E não um oba-oba político, né? Não, o povo de bem do meu Brasil, né? Então, falei da Lava Jato, sim, e aí no Brasil tá na hora da gente pressionar e muito as autoridades, em especial o Aloysio Nunes, para que mude o voto na Unesco. Se ele não mudar, Aloysio, daqui a pouco você vai embora. Esse governo vai passar. O que a gente tem que entender é que governos passam, mas nós ficamos e a nossa história fica. Não se reescreve a história. Inclusive o ministro aqui, que é considerado o segundo ministro de Israel, o Ayub, Ayub Kara é o nome dele, ele tá abaixo só do Benjamin Netanyahu, com quem eu vou estar hoje, tá batendo um papo. Ele ficou muito emocionado porque em nome do Brasil eu falei assim, olha, eu peço perdão pelas lambanças que o meu governo está fazendo, porque esse não é o desejo do brasileiro. O brasileiro não é contra Israel, o brasileiro admite a soberania de Israel sobre Jerusalém, o brasileiro acredita na Bíblia, que é a maior contribuição que Israel deu para o povo cristão do mundo todo, para o meu país, né? E ele ficou emocionado, né, com os olhos marejados. Ele disse, depois eu vou colocar esse discurso para você ver, está sendo traduzido, né, por uma tradutora que fala hebraico e português, e ele disse, olha, o Papa me disse recentemente que não se pode reescrever a história, e eu fico muito orgulhoso da sua postura. Ele disse para mim, fico muito orgulhoso da sua postura de saber que há pessoas no Brasil que estão lutando pela verdade, pela história, pelo texto bíblico, pelas raízes e pela soberania do Estado de Israel, né, e contra o terror. Então, foi muito bacana, eu vou colocar para vocês tudo aqui. No Brasil, gente, notícia do Brasil, tá
tá lento, né? Tem lá o Serra, denunciado, a Rosa Weber aceitou a denúncia contra ele e tal, vai responder, propina de 7 milhões, tá o mesmo rame-rame de sempre. O Lula naquela coisa ridícula de ficar fazendo a caravana, né? Aquela caravana que não atrai meia dúzia de gato pingado, tá pior que padrezinho de paróquia, né? Sem nenhum demérito, tá, gente? É o padre de paróquia, pelo amor de Deus, né? O que eu quis dizer é, qualquer padre de paróquia, né? De qualquer canto, do mais remoto, reúne mais gente que o Lula. Né? Então, tá ridículo, né? Tá ridículo o que o Lula tá fazendo. E aí as notícias do Brasil tá o mesmo rame-rame de sempre. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, pra finalizar, uma comenda que eu recebi de embaixadora extraordinária da paz em Israel, tá? Aqui, gente, paz é o seguinte, não é abaixar, como a esquerda quer, baixar a coluna pro inimigo montar em cima. Não, tá? O pessoal do governo falou o seguinte pra mim: nós temos acordo de paz com alguns países, com outros, cessar-fogo. Esse pessoal do cessar-fogo, de vez em quando, joga um míssil pra cá. E diz assim, ai, a gente errou o alvo, não era pra vocês. Pouco interessa se tinha intenção ou não. Jogou míssil aqui, a gente devolve. Né? Então, assim, a gente não brinca com a nossa soberania, com as nossas fronteiras e com a proteção do nosso Estado, do nosso povo. Então, Israel, né, não vem com o politicamente corretinho, não. Ai, tá, desculpa, me pediu desculpa. Eu, matei todo mundo aqui. Mas desculpa, eu não queria matar todo mundo. Não tem conversa, né? Então, jogou míssil aqui, Israel devolve míssil também. Não tem papo, né? Porque defende o seu Estado, as suas fronteiras, né? Ontem até eu comentei nos Pingos nos Is que eu lembrei do Felipe Moura Brasil aqui, que ele tem uma frase que diz assim... Estados Unidos discute fronteira, Israel discute fronteira, a Europa discute fronteira e no Brasil a gente discute bobeira, né? E aqui a gente percebe muito bem isso. Não é a primeira vez que eu venho em Israel, já vim outras vezes, mas esse é um momento muito diferente. Porque primeiro eu venho representar o meu povo, segundo eu vim falar com o próprio governo, terceiro eu vim estudar o que está acontecendo aqui, de fato, dentro de Israel e fora de Israel, né? Nos arredores aqui. E eu vou dizer pra você, viu? É uma imersão num mundo que não chega pra gente no Ocidente. Não chega. Não chega no Ocidente, né? As coisas que eu tô dizendo pra você, em especial em relação à comunicação aí da Palestina, há uma figura importante aqui de Israel que esteve na Casa Branca na semana passada. Eu estive com ele, conversando com ele aqui. Acho que foi domingo. Foi domingo. Domingo eu estive com ele. Sábado aqui nada funciona, né? Tem o Shabat. Então, no domingo, nós conversamos e ele me disse, olha, eu estive na Casa Branca, eu falei com o Donald Trump, eu falei com os congressistas e eu mostrei para eles o que está acontecendo, né? E o choque é generalizado, porque eles sabem que acontece isso aqui, só que ao invés da coisa amenizar, fica cada vez mais radical, cada vez maior, cada vez pior, né, no discurso, para fazer a lavagem cerebral dessas crianças que já crescem aprendendo a odiar os judeus e a querer matar os judeus, né? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Hoje eu falo com 2 ministros aqui do governo ainda, né? Tenho uma conversa com o Bibi Netanyahu e tenho uma conversa com o ministro do Turismo. Só que aqui é assim, ministro do Turismo não fala só sobre turismo. Aqui todo mundo fala de política, né? E é assim que tem que ser. Porque a gente tem que entender política para não ser enrolado pelos políticos. É isso, minha gente. Beijo no coração de todos. A gente se fala. Tchau.